Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Você já parou para pensar por que certas verdades nunca aparecem na TV? Porque alguns nomes são protegidos enquanto outros são destruídos todos os dias. Aqui no Vitrine Política a gente não finge neutralidade, não repete narrativa pronta. Aqui se analisa, se questiona e se fala o que muita gente prefere esconder. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo pagando a conta enquanto o sistema se protege, então você chegou ao lugar certo e este canal existe para expor os bastidores do poder, denunciar abusos, cobrar quem deveria servir ao povo e dar a voz a quem se recusa a ser manipulado. Já se inscreve agora, ative o sininho e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais difícil fica calar a verdade. Isso é vitrine política. E essa notícia vem diretamente de Brasília com a Gazeta do Povo. Clima de pré-Lava Jato, Borcaro pode implodir o sistema. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para a Gazeta do Povo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Exatamente isso, Mário. Aliás, foi o tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje, né? Acabei de publicar há pouco tempo. A ameaça velada de Vorcaro. Eu interpretei essa fala do banqueiro fraudulento como uma espécie de ameaça. Aliás, estou em boa companhia, eu vi que o jurista André Marsiglia também foi nessa linha, entre outros. Né? Ele está cobrando a fatura. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não estou preso, né? Ele tem certa proteção, óbvio que tem. Imagina se fosse uma pessoa sem as conexões e as ligações caríssimas que ele foi desenvolvendo ao longo da vida, como é que estaria, né? Mas ele está bancando a vítima. Ele está dizendo, olha, eu estou no epicentro de um furacão, a mídia está me expondo dessa forma, eu estou de tornozeleira eletrônica, eu não vou pagar esse pato sozinho. Lembrem que tem contrato de 129 milhões de reais com o escritório da família do Alexandre de Moraes, lembrem que deve ter vídeos de festinhas de arromba, né? Com várias autoridades, talvez seja nosso Jeffrey Epstein Tupiniquim, ou nosso P. Diddy dos trópicos, né, vai saber. Se fala em Brasília aí do surubão do Vorcaro, enfim, eu não sei até onde isso é verdade, eu sei que nessa oitiva, nesse depoimento, ele disse que não vai dar a senha do telefone dele justamente porque ele teme vazamento para a imprensa e tem coisas pessoais que ele não quer expor, né? Mas o que são exatamente essas coisas pessoais e até onde vai aí uma região cinzenta, né? Com aquilo que interessa ao povo brasileiro, porque envolve autoridades numa relação promíscua com um banqueiro que sim foi protegido, né? Se ele não tivesse essas conexões, talvez o advogado do banco não tivesse viajado num jatinho com o próprio ministro Dias Toffoli, que no dia seguinte colocou tudo sob sigilo numa caixa preta. E está a conta-gotas decidindo o que tira do sigilo, como por exemplo esse depoimento, porque não é comprometedor. Né? Ele, inclusive, bancando de novo, repito, a vítima, né? e dizendo que está sozinho nessa, que não tem ninguém com poder protegendo, né? Costas quentes. Então, não convence ninguém. Não convence ninguém. A gente sabe que 500 milhões de reais com um escritório de advocacia não é uma coisa normal para quem, enfim, está apenas tocando o seu negócio. Né? É óbvio que ele tem ali, e ele já sabia que tinha vários problemas. O Rodrigo Marcial, vereador de Curitiba, e autor do dossiê Moraes, né? Ele fez uma thread esses dias muito, muito interessante, que foi tema da minha coluna dessa quinta-feira na Gazeta, né? Que ele mostra justamente as, abre aspas, coincidências cronológicas, né, desse caso, inclusive linkado ao 8 de janeiro, porque a prisão do Ibanez ali, a inclusão do Ibanez no inquérito, melhor dizendo, em 2023, e depois o arquivamento, né, a soltura, a liberação do Ibanez, nesse caso, de 8 de janeiro em 2025, coincidiu justamente com essa época em que o Vorcaro estava enfrentando problemas, já tinha o contrato do Banco Master com o escritório da família do Alexandre de Moraes, milionário, inclusive, que vale lembrar ele dizendo nas mensagens que era prioridade pagar esses 3,6 milhões de reais por mês. Né? Reunião na casa do próprio Vorcaro, no bunker, com charuto e uísque, que o Alexandre de Moraes nega e a reportagem do Metrópolis reafirma com suas fontes. Né? Muita gente acha que é o próprio Vorcaro, os seus advogados que estão vazando isso, justamente para fazer as ameaças veladas. Né? Quando Lula tenta se afastar do caso e jogar a bomba para longe, no dia seguinte vem a história de contrato de 6 milhões e meio de reais com Lewandowski, que depois foi transferido para o filho, reuniões no Palácio do Planalto, pelo menos 4, enfim. Então, parece que é o próprio Vorcaro quem está soltando esse tipo de informação para a imprensa para lembrar que ele tem muita coisa.
né, e que ele está cobrando a fatura, repito. Então, nós não sabemos onde isso vai dar. O desejo de muita gente do sistema seria abafar o caso, colocar tudo debaixo do tapete, mas como disse a própria Malu Gaspar, o clima em Brasília é de pré-Lava Jato, né? A imprensa resolveu voltar a fazer jornalismo. Esse caso é tentador demais para ser ignorado ou tem gente muito graúda dentro do próprio sistema querendo implodir de alguma forma o Vorcaro. Então a cronologia toda, o BRB chegou a comprar 2 bilhões, depois o Banco Central impediu, e aí entrou em liquidação. Então, o Vorcaro convenientemente esquece disso na cronologia, né? Ele teve a proteção, só que a coisa veio à tona, foi jogada no ventilador, né? E aí ele está com dificuldade de se proteger da forma que ele esperava e gostaria, né? Ele está exposto e tem uma imprensa e uma ala do sistema aí que está resolvendo, enfim, ir para cima dele, né? Então, o direito de espernear, né, é sagrado, ele tem direito de reclamar, de fazer as ameaças veladas ou não, até ou mais diretas, a quem quer que seja, mas eu acho que a coisa saiu do controle. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Rosângela Moro pede que TCU apure possíveis irregularidades da Lewandowski. Representação indica conflito de interesses do ex-ministro da Justiça quanto a ligações de seu escritório com o Banco Master, com honorários de 6 milhões. A deputada federal Rosângela Moro protocolou nesta quinta-feira uma representação junto ao TCU para que o tribunal que apure possíveis irregularidades cometidas pelo ex-ministro de Justiça Ricardo Lewandowski. Segundo a deputada, Lewandowski deve ser investigado por firmar um acordo de cerca de 6 milhões entre seu escritório de advocacia e o Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro. O pedido de Rosângela parte de informação divulgada pelo portal Metrópolis de que o ministro mantinha ligações com o banco enquanto exercia um cargo público, classificando os conflitos de interesses. Violação à probidade administrativa e alerta para grave risco à credibilidade do Estado. O Brasil não pode normalizar a convivência entre o exercício de cargos de alta relevância institucional e vínculos econômicos privados que colocam em xeque a imparcialidade do Estado, que ocupa o Ministério da Justiça, precisa estar acima de qualquer suspeita, porque a credibilidade da instituição começa pelo comportamento de seus dirigentes, disse a deputada. Na terça-feira, o ministro afirmou por uma nota que deixou de advogar para o Master assim que foi indicado pelo presidente Lula para uma cadeira na esplanada dos ministérios. A indicação de Lewandowski para atuar com o Master teria partido do senador e líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Ao ser convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em janeiro de 24, Lewandowski retirou-se de seu escritório de advocacia e suspendeu seu registro da OAB, deixando de atuar em todos os casos, diz a nota. O Estatuto da Advocacia proíbe de forma expressa o exercício de advocacia por ministro de Estado, ainda que de forma de consultoria. O combate à corrupção não pode ser seletivo nem condicionado a conveniências políticas. Transparência e responsabilidade são pilares do Estado de Direito e precisam ser defendidos com firmeza, disse deputada paranaense. O TCU deve analisar o pedido e deve decidir se abre uma instrução técnica para apurar os fatos e, eventualmente, aplicar sanções ao ex-ministro caso as irregularidades apontadas sejam confirmadas. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.